mais recente, que em termos registados também é histórica, mas é mais recente. História mais recente. Então, episódio 1 da GPE, sobre as origens da gestão de projetos com formalidade. Sempre houve gestão de projetos, mesmo sem formalidade, e os projetos variados podem ser mesmo fora da engenharia e estende-se a todos os projetos, mesmo há tempos muito antigos. Por exemplo, uma guerra já era um projeto, ou podia ser uma operação, pronto, não militar, mas digamos uma missa também é um projeto, tudo pode ser um projeto. E então em vários projetos, em vários contextos, podemos ter indicações de gestão, entre aspas. Estou a dizer entre aspas porque pode não ser formal, ou seja, pode não haver registros de como é que foi organizada e mantida ao longo do tempo esta gestão de projetos. No contexto de engenharias, que é o nosso interesse, a gestão de projetos começou a ser registada, formalizada, mais ou menos há 100 anos. E daqui, aliás, já podemos começar. Ou querem esperar mais um bocadinho? Já temos 17. Esperamos, se calhar, 5 minutinhos. Vou aquecendo. Então, mais ou menos 100 anos, talvez um bocadinho mais que 100 anos, já estamos a entrar na terceira década do século XXI. E os nossos registros de formalização de gestão de projetos andam pela viragem do século passado, portanto já vai 120 anos, mais ou menos. Então, não vamos considerar outros contextos, porque se fosse assim, toda a história humana já inclui projetos, entre aspas, mesmo, bom, preparar alimentação, preparar atividades desportivas, bom, tudo pode ser considerado como projeto, mas não vamos assim tão desfocados, ok? No entanto, sempre podemos ter lições, olhar para outros contextos e aprender com eles. Mas vamos manter o nosso foco na parte de engenharia. Já temos 20, ok. Muito bem, eu acho o marco razoável, 20, 21, já estamos. E agora, boa tarde a todos, oficialmente. Queria perguntar os mais recentes se têm alguma dúvida neste momento para esta unidade curricular. De procedimento, ou de conteúdo, ou de elementos, por exemplo, bibliografia. Não temos, ok. Quando tiverem dúvidas, se estivermos na hora de aula, perguntem na aula. Se estivermos fora da hora de aula, podemos ou marcar assim, o horário de atendimento, que já está no sítio, o meu horário, ou podemos tratar isto por e-mail. Então podemos começar para hoje, oficialmente. Estávamos a aquecer aqui com ideias de história. Em termos de gestão de projetos de engenharia, podemos procurar os primeiros elementos de formalização cerca no início ou na viragem do século XIX para o século XX, ou seja, no início dos anos 1900. E na engenharia, aliás, a aplicação da engenharia naquela época notável foi na indústria. Já sabemos espero que estejam familiarizados, que cerca de meados do século XIX, 1850 mais ou menos, tivemos pela Europa, a Europa do Norte, Central / Norte, tivemos as primeiras indústrias notáveis, ou seja, aquilo que chamamos a segunda revolução industrial. Estamos mais ou menos com esta ideia? Podíamos estar, podíamos não. Ok. Primeira revolução industrial, quando é que localizamos isto no calendário?
E o que é que significa a primeira revolução industrial? O que é que significa a segunda? Que marcas podemos atribuir a estas, digamos, a estes milestones, a estes acontecimentos, evolução? A primeira foi por volta de 1700, final de 1700, Ok, início de 1800, e ok, foi quando se inventou o motor a vapor. muito bem. Começou a indústria a ser muito mais eficaz. Ok, ótimo, obrigado, Gonçalo. Sim, senhor. 1750, mais ou menos, motor a vapor, com Stephenson, com Watt, para a regulação da potência, etc. Pronto, houve os primeiros comboios, houve pronto, indústria estacionária e fábricas, pronto, tudo que era mão e tudo que era cavalo, tudo que era bois, pronto, já tivemos power pelo vapor, primeira revolução industrial. Mas a grande, grande expansão e mais impacto e mais inovação foi 100 anos depois, 1850 mais ou menos, onde tivemos estabelecimento de grande, aliás, em grande escala, indústria em grande escala, e tivemos, para além da indústria estacionária, também, e para além das locomotivas, também já começaram, pouco depois, pronto, começaram maneiras de transporte mais eficaz e mais extenso. Portanto, a escala tem muito a ver com isto. E quando temos a escala a intensificar-se pelo final do século XIX, então 1800 e muitos, tivemos, aliás, muitas operações industriais estiveram em procura de mais eficiência ou de mais eficácia. Eficácia, podemos dizer que a operação chega aos resultados pretendidos. Então, uma operação eficaz, uma ação eficaz, chega aos resultados. E chamamos de eficiência quando chega aos resultados, mas com alguma economia de recursos. Por exemplo, chegar a fazer o fabrico de tecidos é eficaz, não é? Fabricamos tecido, já não é à mão, já não é, aliás, aquelas máquinas manuais. Fabricamos tecido, sim senhor. Mesmo a máquina manual também fabrica tecido, só que não produz, não fabrica tanto tecido por unidade de tempo. Então, a máquina a vapor é mais eficiente, ou seja, é eficaz, sim senhor, porque produz na mesma, mas como produz mais quantidade em menos tempo, então chamamos eficiente ou mais eficiente do que a outra máquina manual. Portanto, eficácia e eficiência, dois fatores aqui cruciais, e a indústria procurou mais eficiência, claro. E a eficiência tem a ver com mais potência, ou que as máquinas podiam proporcionar. Então, procurava-se mesmo aperfeiçoamento naquela época, digamos, da escala, de grande escala da indústria. E pela viragem do século XIX para XX, pronto, já muitas indústrias começaram a organizar-se melhor para atingir mais qualidade, mais eficiência e, por consequência, depois preços mais competitivos e que podiam ter mais sucesso no mercado, etc. Não era só tecnologia, mas também a parte económica que contava. E ainda conta. Então, naquele contexto histórico, pronto, houve optimizações de várias maneiras nos projetos industriais e chegou uma altura onde, em termos de formalização, não basta fazer, mas também chegamos a escrever, organizar, descrever e prescrever aquilo que estamos a fazer, ou como é que estamos a fazer aquilo que estamos a fazer. Portanto, em termos de formalização, uma das pessoas cujo trabalho ficou mais notado foi Henry Gantt,
e digamos, o trabalho em termos de gestão de projetos, marcação e os meios que estamos a utilizar, também temos o nome daquele senhor nos quadros de Gantt. Portanto, esta organização da informação sobre a gestão de projetos tem a ver com, em termos gerais, tem a ver com aquilo que fazemos, dividido em tarefas, tem a ver com os recursos, ou seja, aquilo que nós temos ao nosso dispor para fazer aquela ação, tem a ver com o tempo, porque os projetos, como tínhamos dito antes, têm início e têm fim, e temos que respeitar tempos. Portanto, temos tarefas, tempo, recursos. Estes recursos podem ser divididos em recursos humanos, pessoas que estão envolvidas, e outros recursos materiais, por exemplo, energia que temos ao nosso dispor, seja isto vapor, energia mecânica, energia elétrica ou energia química, todo o tipo de energia que precisamos e podemos utilizar. E depois, um bocadinho mais abstrato, dinheiro, também recursos financeiros. Portanto, aquilo que estávamos a dizer, tarefas ou ação, tempo e recursos foram considerados os três aspectos, digamos, dos projetos que dá para organizar melhor. E assim ficou, e vou começar a explicar agora e ilustrar no quadro. Desculpa. Ok. Pronto. Portanto, vou desenhar no quadro a maneira que começou a ser organizada e depois aperfeiçoou-se ainda mais e ainda se aperfeiçoa hoje em dia. O que estamos a ver agora é o primeiro episódio na história de gestão de projetos, da formalização da gestão de projetos no contexto da engenharia. E o segundo episódio vai ser na próxima aula, o segundo episódio vai ser um método ágil que vamos nós tratar neste semestre. Para já, o que vamos fazer hoje, não vamos fazer nesta unidade curricular, mas é a parte histórica, que é o background daquilo que vamos ver na próxima semana e vamos executar. Fica claro até agora? O quadro histórico, os elementos ou fatores na gestão de projetos que interessam ou que são importantíssimos. Podemos continuar? Sim. Ok, obrigado. Eu não espero que toda a gente responda, porque nem na sala física todas as pessoas respondam, mas aqui não estou a ver caras em vídeo. Estou a ver caras estacionárias ou estáticas, algumas caras, mas não consigo ver, tenho que ouvir alguma coisa, alguma resposta vossa, algum feedback. Portanto, agradeço. Ok, então vamos fazer, vamos desenhar aqui no quadro. Estão a ver o quadro? Sim. Ok. Pronto, este é o nosso quadro e vamos fazer aqui um quadro dentro do quadro e neste quadro vamos marcar o eixo horizontal como tempo, ou seja, no eixo de X, e no eixo de Y vamos ver o que é que vamos colocar. Eu tínhamos dito que o tempo é um dos fatores importantes para o projeto que tem início e tem fim. Podemos representar esta parte do lado esquerdo como o início e ao longo do tempo direção para a direita até o fim do projeto. Até podemos estender mais um bocadinho para ter margens. Agora, também tínhamos dito que tínhamos a ação ou as tarefas importantes dentro da nossa
dentro do nosso projeto. Portanto, vamos com esta cor. Vamos ver que cada tarefa também tem duração. Podemos deixar que as tarefas podem andar sem duração, ou seja, até acabar. Mas numa parte organizada e num projeto que coordena vários atores, convém que o próximo ator saiba quando esperar a nossa ação, a nossa tarefa a acabar, para depois estar disponível e estar pronto para continuar com a sua tarefa logo depois da nossa tarefa. Portanto, podíamos deixar, em outros contextos, até podíamos deixar as tarefas andar até acabar, mas na gestão de projetos assim mais formalizada aí, num contexto mais rigoroso, não convém. Então, temos que marcar assim a nossa atividade no tempo, com início e fim. A espessura não importa, mas a largura desta faixa importa. Ou seja, do lado esquerdo ao lado direito, temos o início e temos o fim. E logo a seguir podemos ter uma outra ação, mais curta, talvez no tempo. No entanto, podemos começar outra também no mesmo tempo, em paralelo. Depois temos e podemos ter mais uma, quando acabar aquela, e ainda mais uma. Ok, podemos ter aqui, temos aqui 5 ações. E ordenamos estas ações no tempo e partilhamos esta informação com todos os intervenientes. Mas ainda não temos assim muita informação, portanto, só sabemos o que é para ser feito. E aquilo que vai ser feito vai resultar em algo. Porque, como tínhamos dito desde a aula passada, os projetos, inclusivamente as suas tarefas, têm um propósito. E este propósito, normalmente, chega a ser um produto, na indústria, em princípio, chega a ser um produto que depois vai ser comercializado ou aplicado, ou as duas coisas. Então, podemos, no fim de cada tarefa, podem não ser em todas, mas em algumas tarefas, estamos à espera de um resultado que para nós é importante. Pode ser uma peça para a máquina que estamos a produzir, pode ser outra peça para a máquina que estamos a produzir e depois outra peça. E quando tivermos as 3 peças juntas, juntamos, fazemos a montagem e já temos a máquina feita para concluir o projeto. Então, para além das tarefas, convém marcar também coisas que nós estamos à espera que sejam produzidas. E estas... Só um segundinho, vamos mudar de cor. Estas peças que acabam por ser produzidas, normalmente chamam-se milestones ou marcas, digamos, do projeto. Milestone é uma coisa física, é uma pedra no chão que marca a distância entre milhas na estrada. Bom, o original foi milhas, 1000 pés, foi em Roma, foi depois Constantinopla, pronto. Chama-se milestone, ou seja, a marca da milha, mas agora também temos marcas dos quilómetros, que é uma unidade muito mais posterior da milha. Então, o que importa não é marcar os quilómetros, mas marcar algo que é abstrato, como a distância, para dizer, pronto, nós aqui estamos no quilómetro 23 ou na milha 16 e pronto, o nosso endereço é quilómetro 23 ou milha 16 na autoestrada de Cascais. Ok, portanto, aquela ideia de marcar tarefas complementa-se por marcar o fim da tarefa. Aliás, o que é que sai daquela tarefa? Pode sair produto, peça mecânica, física, okay? Mas também algumas tarefas podem não resultar em algo físico, mas
podem resultar em um evento que podia interessar. Por exemplo, o início do projeto, normalmente temos uma celebração, né? uma pequena festa, que é uma assinatura de várias partes, depois um beberete e sabemos todos, sabemos e vamos lembrar porque bebemos e comemos, e então dificilmente se esqueça que o projeto já começou. E depois, quando tivemos uma reunião de revisão, primeira fase do projeto, uma reunião também é uma marca. Temos que marcar o dia no calendário, temos que participar na reunião da revisão para darmos feedback aquilo que foi, aquilo que tem sido até agora, e depois continuar na próxima fase do projeto. E a conclusão também é outra reunião marcante, também, por vezes, a entrega do produto e acaba por ser, o fim do projeto acaba por ser também um marco importante. Então, estes losangos que estamos a representar como estados importantes podem ser físicos, peças, ou podem ser eventos, reuniões, por exemplo. E são milestones da mesma. O símbolo é o mesmo, o losango, e nós podemos dar uma cor diferente para os objetos e outra cor para os eventos, se quiserem. Dúvidas ou comentários até aqui? Vamos dar 2 minutinhos de reflexão, até para adivinharem a próxima parte. Que vai ser marcação do eixo tarefas e milestones. Ok? No vertical, então, neste Gantt chart, temos a marcação de ações ou tarefas e os seus milestones, que, aliás, vamos tirar aqui um milestone. Vamos tirar um para não dar a impressão que todas as tarefas... Aliás, aqui também faltava um. Nem todas as tarefas ficam a ter um milestone. Vou colocar isto aqui como se fosse uma reunião de início do projeto. Ok. E vamos dar, antes de seguir ao outro aspecto que falta, os tais recursos, vamos dar aqui uma nota, 2 notas, sobre este o primeiro diagrama aqui. Um aspecto importante que não podemos esquecer é que estas tarefas e os milestones ligam-se, não são independentes, ou pelo menos não são todas independentes. E normalmente o que está na mesma linha, por exemplo, o evento ou o milestone em geral e uma tarefa, podemos fazer uma setinha, ok? Ou podemos não, porque está na mesma linha, mas quando estamos entre linhas, temos que fazer uma marcação de... Aliás, vamos fazer aqui um bocadinho, ajustar. Ok. O que estamos a ver, um exemplo neste lado, é que nesta terceira ação, estamos a produzir o milestone, que depois é necessário para começar a próxima tarefa, e depois vamos dar mais uma tarefa que... E agora vamos ajustar. Ok. Pronto. Neste caso aqui, na tarefa 2 e 3, podem começar em paralelo, ou seja, quando acabar aquela ação, mesmo sem milestone, começamos outras 2 ações em paralelo. Esta é mais curta,
Em princípio, eu também tenho que dar algo, mas não vamos escrever agora. Isto é super abstrato, ok? E depois, esta tarefa dá o milestone, o que é necessário fazer para iniciar a próxima tarefa. Quando esta acabar, podemos iniciar a última e acabamos com o milestone final. Muito simples, bastante abstrato, só para terem uma ideia. Ok? A dependência entre tarefas, ou milestones e tarefas, é muito importante, porque não são ações soltas. Vamos ao próximo aspecto importante. Tenho 23 alunos e ninguém fala. Vamos ao próximo aspecto, ou tem alguma dúvida até agora? Conseguem ver o quadro? Sim, doutor. Ok, muito bem. Mas ninguém tem dúvidas ou comentários sobre esta ideia? A ideia de colocar num quadro, colocar tarefas e resultados ou condições, ou os milestones, com as suas ligações. Ok? Para um projeto muito simples, uma reflexão. Para um projeto muito simples, por exemplo, juntar água, farinha, sal e mexer e pôr aquilo no forno, 3 ações. Aliás, colocar, mexer e cozer. 3 tarefas. Não vale a pena gastar tempo a fazer o diagrama de procedimentos como este. Não vale a pena, porque é muito mais trabalho fazer o diagrama do que fazer a ação e acabar com o projeto. Projeto, por exemplo, fazer pão. Agora, para projetos muito complexos, que precisamos de organizar, optimizar tarefas, ou seja, temos que esperar para a próxima ou já podemos começar com a nova tarefa. Poupamos tempo, assim, poupamos recursos. Quem é que vai fazer? Ainda não falamos de recursos. Mas, para projetos mais complexos, vale a pena pensar e organizar desta forma. Quando estamos perante projetos muito simples, aliás, tão simples que são praticamente tarefas individuais, não vale a pena fazer esta complicação, ok? Uma observação que isto só nasceu quando os projetos ficaram mais complexos. Por exemplo, mesmo um projeto agrícola é semear em outubro, esperar, depois em junho ou julho colher, depois pôr na eira e já está o produto feito, prontinho para comer ou vender. Este tipo de projetos não tem assim grande complexidade ou tem tanto espaçamento entre ações que praticamente não valia a pena fazer isto. Mas a indústria chegou a ter complexidade suficiente para precisar de optimização, pelo menos visualização e organização de o que é que vamos fazer, com quem e com que recursos. Vamos fazer então o próximo passo, que é acrescentar quem é que é responsável para esta tarefa. E para esta e para esta. Então acrescentamos recursos humanos, ou indicamos neste diagrama recursos humanos, por exemplo, o responsável para esta tarefa. Depois podemos acrescentar um método. Como é que se executa esta tarefa? Podemos, claro. Mas, claro que aquilo vai ficar bastante complicado e cheio de informação. Okay? Quando acrescentarmos pessoas e recursos e meios, fica muito denso. Então, o que houve ao longo do tempo, pronto, vamos pensar assim, separar os recursos, especialmente recursos humanos, e especialmente para fazer a gestão dos recursos humanos, quantas horas trabalha esta pessoa para esta tarefa, em quantas tarefas participa e por ali fora. Portanto, estamos... Só um segundinho, por favor. Ok, então, em vez de começar a chegar
a encher isto de informação, podemos fazer muito facilmente o outro diagrama, mas alinhado no tempo. E estamos... O tempo é igual e aqui estamos a atribuir recursos. E recursos, sabemos que são vários tipos de recursos. Podemos organizá-los. Por exemplo, primeira linha aqui. Vamos fazer isto. Eu não sei se posso fazer linha picotada, mas por enquanto não sei fazer isto. Bom, podemos pôr recursos humanos aqui e depois recursos materiais, mas isto, podemos colocar tudo isto na maneira que é mais relevante para nós. Mas aquela questão dos recursos humanos, que é mais complexa. Vamos fazer aqui uma pequena revisão. O exemplo. Primeiro vamos tirar isto para dar mais espaço e vamos colocar o equivalente a esta tarefa, da primeira tarefa, o equivalente da segunda tarefa. Mas, como estão a ver, tudo em paralelo, ok? Em cima e em baixo, tudo em paralelo com o nosso quadro de cima. E quando temos a nossa vida facilitada com computador, podemos também ter a marca do calendário. E o computador vai avançando com isto todos os dias, vai avançando o calendário naquela direção, mas sabemos onde estamos, então em termos de organização, isto aponta para os dois na mesma, e estamos a atribuir recursos desta forma para os dois, aliás, para o quadro de baixo, mas as tarefas também são paralelas. E há várias maneiras para fazer isto. Podemos até juntar ou fazer espaço aqui em cima, ou clicar e depois abrir o segundo. Pronto, depende do software que estamos a utilizar. Isto, como disse no início, não é para nós este semestre. Este tipo de gestão é a clássica, é aquela que se faz em projetos de outro tipo de engenharias. A nossa parte, ou aliás, para a engenharia a informática, vamos usar outra maneira. Portanto, não vale a pena fixar isto com tenacidade, porque não vamos utilizar este tipo de gestão e não vamos fazer este tipo de diagramas. Só queria que soubessem a história, como que nasceu aquilo que vamos aprender a partir da próxima semana. Vale a pena aprender a história para compreender aquilo que estamos a fazer de outra maneira. Ok? Pode ser assim? Sim. Ok, obrigado. Portanto, o que temos aqui... Eu só tenho uma dúvida. Dúvida? Sim, senhor. Estes gráficos são feitos no início do projeto ou vão sendo feitos ao longo? Boa. Ótimo. O design original está estudado, está planeado e está feito no início do projeto. E as linhas mestres, por exemplo, certos milestones, estão marcadas no calendário e não convém mexer com estas. E assim, os vários intervenientes sabem que no próximo verão, por exemplo aqui, no próximo junho de 2021, estão prontos para contribuir com aquele milestone, a sua parte, ou começar a sua tarefa logo a seguir. E alguém sabe que em setembro próximo, 2021, já está
para receber o protótipo. Portanto, esta calendarização ao longo prazo, ao longo do projeto, naquele tipo de gestão de projetos, sim, é atrevido no sentido de marcar datas a partir de agora. E certas datas são bastante rígidas e não vamos mexer muito com elas. E vamos fazer tudo que aquelas datas fiquem mesmo honradas, etc. Isto vai provocar algum stress, claro, que é natural. Mas nós, ao longo do projeto, vamos marcando, pronto, esta está feita, aquela está feita, bom, só esta parte que está feita. E aquela, bom, aquela nem é pensar, ainda não começamos. Se não começamos esta parte, então o que é que está a acontecer? No momento que estamos a atualizar o nosso software, ou seja, que estamos a registrar o que é que está a acontecer, que já aquilo se faz em software, não é de imaginar hoje em dia fazer isto à mão. Antigamente, tipo, sei lá, 20, 30 anos, nem se imaginava fazer isto em software, que era tudo à mão, em grandes superfícies de cartolina, a colocar projetos e timings, etc. Bom, hoje em dia se faz isto, acompanha-se o projeto com isto, portanto vai-se marcando e vai-se tomando decisões. Por exemplo, se ainda não começamos com esta tarefa e estamos aqui hoje, é melhor que amanhã começássemos com esta tarefa, ok? A tarefa 3. Portanto, estamos a fazer a gestão acompanhando o plano do projeto. Aliás, utilizamos isto ao longo do projeto para ver onde estamos, se estamos bem ou não estamos bem e, de acordo, fazer aquilo que é para fazer. Isto é, na maneira bastante, pronto, na maneira clássica. E já está, Gonçalo? Sim, sim, obrigado. Ok. Em termos de recursos, especialmente recursos humanos, pode uma pessoa participar durante este tempo, aliás, nesta fase da tarefa, durante 50%, depois não participar durante algumas semanas, depois pode participar 110%, e logo a seguir, até o fim da tarefa, participar a 100%. Pronto, esta pessoa vai receber igual se trabalhar 50%, depois nada, depois 110% e depois 100%. Não vai receber, aliás, até pode amortizar, digamos, os seus emolumentos, o seu vencimento, mas para fazermos a contabilidade por hora, especialmente se for especialistas e pagos por hora, precisamos saber quantas horas trabalhou esta pessoa ou envolveu-se nesta pessoa no projeto, contabilista ou consultor. Pronto. E aqui também podemos ter este recurso. Trabalhou, digamos, assim um pouco no início, um pouco, mas suficiente, e depois trabalhou ainda menos e ainda menos. Portanto, este cálculo, o tempo que as pessoas passaram nas tarefas, nas várias tarefas do projeto, ou esta pessoa até... Pronto. Esses cálculos são complicados. Aliás, podem ser feitos em folhas de cálculo, ou até são, mas precisamos de uma parte visual para acompanhar, digamos, o procedimento. E hoje em dia, aquelas máquinas que temos, aliás, máquinas mais software para fazer o acompanhamento do projeto, ou a gestão do projeto, fazem também os cálculos, e tem uma interface de folha de cálculo, tem uma interface visual como este, e podemos calcular, então, qual é a percentagem de participação, por exemplo, tempo inteiro, tempo parcial e quanto, ou overtime também. Podemos ver a remuneração pela participação, por exemplo, o overtime costuma-se pagar mais do que 100%, tudo que é participação a menos, pronto, não temos que pagar, ou podemos não pagar, e assim, estas contas complicadas podem ser feitas de maneira fácil e acompanhar, digamos, pela perspectiva de recursos, o nosso projeto. Ainda, certas pessoas podem não ter possibilidade de trabalhar mais do que uma certa percentagem do seu tempo para o nosso projeto, porque são especialistas e trabalham
com outras percentagens para outros projetos. Então, neste caso, temos que ter o tal cuidado de não incluir os recursos humanos com limitações para mais do que aquilo que está atribuído ou que sabemos que está atribuído para a sua participação. Estes cálculos são muitos e são complexos, então hoje em dia temos a facilidade de registar e visualizar isto tudo no software de gestão de projetos, mas como disse, isto é o clássico e não é o que nós vamos fazer. A maneira que estamos a fazer o Agile tem outro tipo de instrumentos ou software que vamos ver a partir da próxima semana. Então, neste sentido de registar recursos, registar a sua participação, os custos que cada um envolve, a coordenação entre recursos, aquilo está numa forma facilitada, desde a sua apresentação até os cálculos, e nós conseguimos acompanhar o projeto com esta informação, da maneira clássica. Pronto. Isto é a minha apresentação histórica de como é que começamos pensando em tarefas no tempo, depois aquilo que as tarefas fazem ou aquilo que as tarefas precisam, os tais milestones ou recursos, e como organizar isto tudo no tempo. Pronto, praticamente o nosso andamos por um mapa visual deste género, ou 2 mapas complementares, para fazer o nosso acompanhamento ao projeto e pronto, ajustar as nossas ações de acordo. E os recursos. Isto de maneira clássica. E nasceu no contexto de engenharia, mas depois completou-se com contabilidade, completou-se com recursos humanos, com finanças. Pronto, está tudo ligado, não é? Aliás, temos aspectos, aquilo que chamamos de recursos, tem uma variedade de recursos e podemos chamar market research, market sounding, market pesquisa do mercado para ver produtos, para ver recursos alternativos mais baratos, mais capazes, mais... Pronto. É muita opção aqui dentro. Mas, no geral, fica assim delineado nestas 2 maneiras complementares. Dúvidas? Ou comentários? Vamos antecipar a nossa maneira, o Agile. Será que também temos maneiras para representar tarefas? Estão à espera que o método ágil também tenha alguma maneira visual, gráfica, para representar tarefas? Deve ter, não é? Acho que sim. Pois, esperamos que sim. Ok. Dava jeito. Ok. Será que o ágil terá alguma maneira para representar recursos? Por exemplo, pessoas que participam? Também deve ter. Dá jeito. Dava jeito também, pois, mas aqui temos que lembrar ou se calhar aprender, acho que não sei se tínhamos dito na semana passada, que enquanto, na maneira clássica, aqui como estamos a ver, as pessoas envolvidas podem ser diferentes, por exemplo, esta pessoa trabalha nesta tarefa, o outro especialista trabalha noutra tarefa e mais nada, o outro ainda trabalha só na próxima e por ali fora. Podemos ter um conjunto de pessoas que praticamente podiam não se encontrar. Mas na nossa maneira de fazer o projeto ágil, a realidade é completamente diferente. Porque os 3 intervenientes participam sempre em conjunto. Sempre ou quase sempre, ponho aqui o asterisco, porque os developers fazem trabalho depois, à sua maneira, e o cliente depois faz trabalho à sua vida profissional, mas isto é à parte. O importante é que o desenvolvimento do projeto, aliás, o planeamento e decisões estão a ser tomadas com os 3 intervenientes juntos. Acompanhamento e decisões.
Neste sentido, sim, temos maneiras para indicar os recursos, para quem participa, quem faz, quem não faz. Podemos. Não é da mesma maneira. E podemos até marcar, digamos, os recursos, ou ainda temos mais uma coisa mais importante no Agile. Temos uma maneira para marcar os nossos alvos. O alvo, aliás, coisas que nós gostaríamos de ter. Não é? O alvo é uma coisa que gostaríamos de atingir, de chegar lá com a flecha. Pronto. Aqui não temos alvos. Temos, digamos, milestones, que seriam sítios onde chegar. Praticamente até pode ser parecido. Mas no nosso até podemos ter o desejo ou a necessidade, coisas mais abstratas. Pronto. Em termos de tempo, claro, o tempo é igual para este método e para o nosso método. O tempo é super importante no projeto, tem início e tem fim. Como eles também, quer dizer, o primeiro, esta maneira de fazer a maneira clássica de fazer projeto, tem respeito ao tempo, nós também temos. Então, marcamos início, marcamos fim, ou podemos não marcar o fim do projeto, mas podemos marcar o fim de iterações. Na nossa maneira, podemos ter, digamos, o andamento, depois segunda passo, terceira passo, quarta passo. Dentro do Scrum é possível fazer, digamos, o projeto de maneira bruta, depois fazer o mesmo projeto de maneira mais refinada e o mesmo projeto, digamos, o tal projeto, o terceira passo ainda mais refinado, etc. Não é a única maneira, mas é possível fazer o projeto tudo repetidamente até ficar aperfeiçoado aquilo que estamos a fazer. Aqui não. Esta maneira cíclica que nós podemos ter no Agile, bom, isto não... Aliás, até é possível, mas não é costume. Não é costume pensar desta maneira. O tempo é linear para nós, na nossa maneira, o tempo até pode ter revoluções, pode ter iterações e cada vez vamos polir mais e mais e mais e mais até chegar ao ponto a dizer, pronto, não vale a pena pensar mais no assunto ou polir mais, já está mais que perfeito, vamos terminar aqui. Ok, recursos, tempos, tarefas, sim, temos estes elementos também estão para o nosso método, mas estão feitos de outra maneira. O conceito é bastante diferente, embora os elementos são iguais, o conceito é um bocadinho diferente e vamos começar a ver isto na próxima semana, ou, se quiserem, podem começar a ler. Já sabem a bibliografia indicada, primeiros 2 livros, e podem começar a ler se quiserem. Mas vamos falar no assunto na próxima semana. Tá bem? O nosso assunto, a nossa maneira. E agora, tendo terminado esta parte, gostaria de ver se temos alguma dúvida ou se gostariam de perguntar algo ou acrescentar algo nesta matéria histórica. Pastor, nós vamos ter que usar estes gráficos também, ou é só para termos uma ideia de como vamos fazer no nosso modo? Pois, isto é só para terem uma ideia. Estes gráficos, este tipo de software, estas ferramentas, não é para a maneira que vamos fazer aqui. Portanto, é só a perspectiva histórica para vocês ficarem a saber como que começou isto tudo. Ok? Ok, obrigado. De nada. Pronto, eu fiz o save deste quadro. Se quiserem podem tirar screenshot ou podem fazer save. Não sei como é que é mais fácil para vós. Vamos fazer aqui uma... Eu vou acrescentar... ok, pronto. Acrescentar segunda página, segundo quadro. Ótimo. É bom saber que temos aqui mais espaço se for necessário, sem apagar o primeiro. Ok. Então, se quiserem, podem tirar imagem disto, se quiserem.
e depois apago logo. Aliás, eu vou parar o share. Pode ser? Posso parar o share? Muito bem. Parar o share e já temos aqui a equipe toda. Muito bem. De momento, já tendo terminado esta parte, eu gostaria de perguntar mais uma vez se há alguma dúvida e gostaria de conversar sobre estes assuntos ou se têm outros assuntos para conversar, por exemplo, sobre os vossos grupos. Se não tiverem nada, continuamos na mesma, continuamos com a parte que é a parte prática, digamos, da teórico-prática, a parte teórica já está, a parte prática é que agora podemos começar, ou seja, os grupos ficam a reunir-se, até podem utilizar outra plataforma e quando mantêm esta aberta, pode ser em duas plataformas no mesmo tempo. E eu vou ficar aqui ao lado, se tiverem dúvidas, se precisam de apoio, pronto, vou estar disponível até o fim da aula, mais 35, 40, 45 minutos, para fazer o acompanhamento, como fazíamos na sala, tá bem? No entanto, se quiserem escrever os grupos, podem contribuir aqui no chat, podem, aliás, uma pessoa, talvez o Scrum Master, de cada grupo, escrever: esta é a nossa equipe, 3, 4 ou 5 pessoas. E o próximo também vai escrever, o próximo é assim, vou colher os nossos grupos. Vamos então? Força. Eu tenho uma dúvida. Sim. Pode ser uma dúvida meio estúpida, mas... Não há dúvidas estúpidas. Vá, Gonçalo. O cliente, no trabalho, logicamente que também terá de ajudar no relatório, correto? No relatório, participa, digamos, participa sim. E quando participa também ajuda, porque, pronto, contribui. Agora, o que é que vai fazer? De que ajuda? Isto é que vamos ver. Porque, não sei, parece que o cliente Sim. seria o que menos trabalha no grupo, quando todos se calhar deveriam... Não é porque... Aliás, aqui não tenham dúvida. Com certeza vão ter dúvidas, mas eu com certeza vou dizer para não terem dúvidas que todas as pessoas, todos os 3 intervenientes, 3, trabalham equivalente. Aliás, equivalente não significa que trabalham todos toda a hora. Ou que todos, aliás, o equivalente é assim. No início, quem vai fazer trabalho mais duro é o cliente. O cliente vai saber, vai pensar, no caso vai supor, não é necessário ter uma história verdadeira, mas vai supor, vai construir uma história que começa tudo assim. Eu sou um profissional, vai dizer o cliente, não é? Vai dizer, eu sou um profissional na área de tecidos, ou indústria têxtil, por exemplo. E produzo, a minha fábrica tem 24 trabalhadores, tem 4 máquinas deste tipo, 8 máquinas de outro tipo, principais, e produzimos tecidos para vestidos de alta gama, pronto, para o vestuário feminino, por exemplo. Ok, de alta qualidade. E gostaria de, neste negócio que estou, gostaria de introduzir, por exemplo, padrões mais esquisitos ou maneiras de tecer as minhas linhas de maneira ainda mais refinada do que hoje. Então precisava de um software para as minhas máquinas de tecelagem, para fazer um trabalho, digamos, diferente ou para fazer padrões diferentes daquilo que temos hoje em dia. Pronto. Esta pessoa tem uma indústria, tem umas máquinas que são programáveis ou que aceitam, recebem instruções de software e agora precisa de um software para ou introduzir padrões, ou fazer padrões, ou para descobrir padrões, ou para ter o algoritmo que vai gerando padrões. Pronto, o cliente é que sabe o que é que precisa aqui. Este trabalho de construir a história, quem sou, o que é que trago aqui, que necessidades tenho, que desejos tenho, o cliente vai pensar bastante. E não só no início, vai acompanhar todo o projeto, olhando se o trabalho que está a ser desenvolvido está na direção que o cliente pretende ou que precisa.
Não é pouco. O Scrum Master tem outro papel, mas também trabalha durante todo o semestre, durante todo o projeto. E os developers também trabalham. Nos developers, atenção, não vão entregar software. Portanto, não é preciso fazer o trabalho exaustivo até o fim. Mas um esboço, sim, é necessário. Umas linhas de código para ter a noção, para ter a sensação, sim, também convém. Portanto, todos têm trabalho equivalente e não há aqui justiças e injustiças. Como é que vão dividir os papéis? Pode ser por sorte, ou pode ser se alguém tem mais jeito e os outros reconhecem o jeito, então atribuem o papel. Pronto. A maneira que vocês vão descobrir quem é quem, deixo isto aos grupos. Não sei se respondi. Todos vão ter trabalho igual, ou equivalente, não é bem igual. Mas como grupo, esta coesão, cada um vai fazer o seu papel. Então, vai sentir melhor do ponto de vista daquele contribuidor ou contribuinte lá do projeto, participante no projeto, daquele ponto de vista vai ter uma noção assim mais particular, mas todos vão fazer vão dar a sua contribuição para o documento. Por exemplo, pode ser composto inicialmente pelo gestor, pelo Scrum Master, mas depois o Scrum Master vai passar isto a todos, os outros vão fazer a parte da edição e vão dizer, na minha ótica não era bem assim, ou não passou assim, ou concordo, não concordo, pronto. Mas todos participam também nos relatórios. Ou se quiserem, podem fazer o trabalho todo junto, não é? Chegar os 5, alguém está no teclado e os outros a dizer e a ajustar. Pronto. Pode ser de maneira um depois do outro, aliás, um a compor e o outro já a editar, ou pode ser todos juntos a editar e compor juntos. Ou outra combinação qualquer. Já respondi? Sim, professor. Obrigado. Está bem. Ok, vamos ver, quando tiverem os grupos mais ou menos pensados, gostaria de saber os elementos, nome e número, por favor. Pode ser no chat, pode ser mais tarde com e-mail, mas já vamos passar, ainda vamos passar outros 40 minutos aqui, pronto, se quiserem. Então pode chegar esta informação daqui um pouco. E para não incomodar mais, vou deixá-los em paz, vou desligar o meu microfone até ter solicitação para falar outra vez. Vou ficar aqui ao lado, aliás, ao vosso lado, sem microfone, para não incomodar e para não ter a tentação. Pronto. Boa pergunta, Francisco. Podem utilizar o chat para negociar quem tem a mais, quem tem a menos e quem precisa. Muito bom. Pode usar este chat, pode usar outros meios, que eu sei que os alunos também têm os seus favoritos, mas o chat é para todos que estão aqui. Muito bem.
Só queria perguntar como é que estamos. Ora bem, pronto, os grupos podem ter alunos de outras turmas? Sim, podem, e já têm. Já temos mistura de várias turmas. Não é muita, mas podemos. O motivo, aliás, a explicação porquê podemos é porque as pessoas podem comunicar entre si de várias maneiras e até no mesmo tempo. Por exemplo, agora que estamos a ter esta aula, muito facilmente, alunos desta turma que estão aqui, aparecem lá na contagem, podem ter um segundo aparelho ao lado, ou terceiro até, e comunicar noutra plataforma, ou até na mesma, com outras pessoas no mesmo tempo. Funciona. Funciona tanto que muitas pessoas fazem isto sempre. Portanto, não há problema nenhum. Está bem, Guilherme? Ainda está o Guilherme? Acho que não está. Ah, o Guilherme está, pois. Mas está sem microfone. Ok, pronto, muito bem. Ótimo. Vou continuar sem microfone para... Pronto, fico aqui ao lado. Já temos o primeiro grupo, sim senhor. Pronto, já vou. E agora podemos ter os outros também, não é? Obrigado, José. Estou a ver uma certa fuga. Já temos 18. Ah, outra vez 19. Ok. Pronto. Se acham que não vale a pena ficar aqui porque podem trabalhar com os grupos de outra maneira, pronto, também não é necessário. Não é necessário, aliás, não... Fiquem à vontade como precisam de utilizar os vossos recursos, está bem? Eu vou utilizar, em termos de registro de presenças, não é necessário fazer a chamada porque o sistema guarda os nomes. Eu vou registar no fim desta aula, vou registrar os nomes ao CID e já está. Aliás, eu registro na minha folha, que é uma cópia do CID, e depois, no fim da semana, registro tudo isto no CID e progredimos. Portanto, não é necessário fazer a chamada aqui na sala, também, na aula. E a presença conta
também não interessa muito se tem presença ou não tem presença. Em termos de SIDA, não tem penalização para esta unidade curricular, não tem penalização se não tiverem presença, mas tanto recebem presença se tiverem 5 minutos de presença ou 80 minutos de presença. Mas também nem bonificação, nem prejuízo. A ideia da presença é para facilitar a vossa vida e para compreenderem mais e melhor e para estarem atentos e para avançar com a matéria. Pronto, como estamos a fazer na parte, pelo menos na parte, primeira parte, não é? Teórica.
Não estou a ver mais alunos a propor grupos e estou a ver assim mais fuga. Quando quiserem sair, pelo menos podem dizer adeus aos colegas e para mim. Não temos mais grupos, é? Professor, está a ouvir? Ok. Estou a ouvir, estou. É só, no nosso caso, eu normalmente fico sempre com o João, ou seja, eu já sei que vamos ficar no grupo. Pronto, só que somos dois, ou seja, no meu caso é complicado estar a dizer o grupo, porque depois fico com quem sobrar, por isso vai ser mais por aí. Ok, mas eventualmente temos que tomar o próximo passo, Filipe. Sim, mas se calhar era melhor dar um prazo para o envio de grupos e quem não tiver grupo e depois junta-se. Não há pressa, nem stress, nem pressa. Quando quiserem. Mas o que me faz estranhar é que as outras duas turmas deram os grupos todos. E esta turma só deu um grupo, em vez de 5 ou 4. Isto aqui é estranho. Sim, mas no meu caso vai ser, pronto, com quem também não tiver grupo. Mesmo se for o vosso grupo declarado hoje, ainda é pouco, porque os outros deram 5 e 5 grupos. Ou 6 e 5. E esta turma só deu um. Bom, mesmo se der 2, ainda é pouco. Eu não, aliás, não estou a estressar nem a pressionar ninguém, mas as três, esta turma deu menos organização. Não quero saber porquê, mas o que é curioso é. Ok? Não há pressa e não há pressão. Sim, pronto, mas no nosso caso era se já quem também está aí souber aí outra dupla que também não têm. Isto é que tem valor. Fazer a chamada para os outros colegas. Mas agora não temos 24 pessoas, temos 10. Esta chamada dava mais resultado, talvez, 10 minutos antes ou 20 minutos antes. Agora, pronto, os 9 alunos que estão a ouvir, um dos quais é o João. Agora, não, são 8 alunos. Vocês são, aliás, são efetivamente 6, não é? Porque 2 já sabemos que é o grupo, entre aspas. Agora, os 6 que restam, será que alguém podia juntar-se ao Filipe e ao João? Filipe, e por que não falas com o Francisco Ribeiro? Ele está a pedir 2 pessoas. Ok, vou tratar disso. Por acaso é boa, obrigado. Quem falou agora foi o Francisco. Foi o Gonçalo. Gonçalo, ok. Porque, sim, é verdade, às 3h03, o Francisco ofereceu duas pessoas. Então eu não dei conta. Então isso já foi falha minha, que eu não dei conta daquilo. Está bem, ok. Pronto. Temos que olhar, então eu vou falar. Temos que olhar sempre ao nosso bulletin board, ao chat, está bem? Pronto. Mas nesse caso, então eu vou falar com o Francisco e então provavelmente enviamos um grupo. Muito bem. Muito bem. Ótimo. Okay. Perfeito. Podem enviar por e-mail, não é necessário. Aliás, até podem enviar, se ainda estivermos aqui, temos mais 10 minutos. Se ainda estivermos aqui, passa pelo chat, se não, passa por e-mail. Muito bem. Professor, eu vou sair. Ok. À vontade. Pronto. Eu também, bom fim de semana. Igualmente, bom fim de semana para vós. Adeus. Professor, e no meu caso, e também falo pelo João, já que o Francisco também não está aqui, então eu vou procurar por ele por outro meio e possivelmente ainda hoje enviamos o grupo funcionar. Muito bem, muito bem. Sem pressa. Se não for hoje, até à próxima aula. Sim, mas também convém não é organizar e começar a trabalhar, senão depois pois é isto mesmo que convém. É mais por isso, é que também se ainda não temos os trabalhos de cada um no grupo, fica complicado eu começar a avançar. Pois é. Bom, exato. Então, até para a semana, professor. Até à próxima, até logo. Então. Professor, depois dá para enviar por mail, não dá? É que nós estamos a demorar a boa tempo para decidir as posições de cada um. Claro. Fiquem à vontade, dá por e-mail, aliás, por vezes o e-mail perde-se, mas cá estamos na próxima semana, pronto. Aliás, o que vou fazer, vou registrar os grupos na minha ficha, não é? no meu
folha de cálculo, e depois, se vir que daqui a uma semana ou duas ainda tenho 3 pessoas penduradas e não têm grupo nenhum, vou perguntar para as pessoas que não têm grupo nenhum, para ajudar a integrar estas pessoas nos outros grupos. Portanto, isto é trabalho, agora é o início, mas é um trabalho que pode haver várias alterações ao longo do semestre. Né? Pode haver pessoas que desistem deste grupo, vão para outro, pode, não sei. Isto para já é o primeiro esboço. Ok. Tá bem? Ok. Era só para. Lá está, porque nós ainda estamos a ver bem as posições e isso tudo. Sim, sim. E depois. Lá está. Se tiver alguma dica para facilitar na escolha, até agradecia. Facilitar a escolha de quê? Do grupo ou dos papéis? Dos papéis. Dos papéis. Ah, Nós temos o grupo, só que os papéis aqui na. ok, estou a perceber. Eu disse já uma dica hoje. Uma dica, acho que a principal dica é o jeito de cada um. Se alguém gostaria de, aliás, tem este bichinho de ser um ou outro, aliás, cada um tem o seu bichinho, não é? Mas, por exemplo, se alguém agora apetece ser o cliente, eu quero ser empresário e tenho a tal empresa e pronto, gostaria de optimizar o funcionamento da minha empresa com o software, fazendo isto e aquilo. Pronto, sendo empresário, aliás, se alguém tiver o bichinho de empresário, fica logo o cliente. Se alguém tiver o bichinho, bom, eu sou developer e vou ficar developer toda a vida e vou fazer coisas interessantes, não sei o quê, pronto, fica logo developer. Se alguém dizer, ok, bom, eu gostaria de coordenar este projeto, não sei o quê, fica logo o Scrum Master. Agora, se houver coincidências, podem fazer a moeda no ar, ou podem conversar que, pronto, uma pessoa não se importava ficar também naquele papel. Pronto, uma conversa, uma pequena conversa. Até podem beber um cafezinho juntos e conversar com calma, né? Agora, suponho que nestes grupos não há grande competição. E não deve haver. E se têm imensas dificuldades de decidir, olha, escrevam 5 papelinhos as 5 posições, aliás, 3 developers, um cliente e um Scrum Master, passem lá os papelinhos às pessoas e ficam assim à sorte. Também não é difícil. Se tanto faz, se todos dizem tanto faz para mim, o mais fácil talvez é escrever 5 papelinhos, ou 4, o número do grupo, distribuir pelas pessoas aleatoriamente, olhos fechados, e ficam a saber quem é. Ok, senhor. Tá Ok, bom. muito Então bem. depois eu mando o mail, ok? Sim, senhor. Obrigadinho. Tchauzinho. Adeus. E os outros dois? O Ricardo, Guilherme e João. Estão por aqui?